Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 11º domingo do tempo comum, ano litúrgico A, e agora nos acompanha a cada domingo o Evangelho segundo Mateus. Hoje veremos Mateus capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. E o tema escolhido para a liturgia de hoje é o seguinte: a nossa missão é transmitir vida onde ela não existe. A nossa missão é transmitir vida onde ela não existe. O evangelho que nos é oferecido pela liturgia deste domingo encontra-se logo no início do segundo grande discurso, ou sermão, ou catequese, de Jesus no evangelho de Mateus, que vai do 9, 35 ao capítulo 10, 42. Esse discurso tem como tema principal e central a missão dos discípulos de Jesus. O mestre prepara seus principais seguidores, os 12, para o serviço ao reino de Deus, ou céus, como prefere denominar Mateus. O nosso texto deste domingo subdivide-se em 3 partes distintas. A primeira parte, Mateus capítulo 9, de 35 a 38, fala-nos da compaixão de Jesus pela multidão carente e a necessidade de missionários. Depois, Mateus capítulo 10, de 1 a 4, a indicação do nome dos 12 escolhidos e a sua autoridade. Depois, Mateus 10, de 5 a 15, instruções práticas aos missionários. O texto da liturgia dominical salta o primeiro versículo desse discurso missionário, que é o 35. Somente contempla o início dessa terceira parte, parando no versículo 8. Vamos ler e refletir. Então, você já está visualizando aí, Mateus capítulo 9, primeira parte do versículo 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O efeito de olhar de Deus é sempre compaixão. Pela primeira vez, no Evangelho aparece o verbo ter compaixão, que no Antigo Testamento é atribuído exclusivamente a Deus e jamais aos seres humanos. O verbo, que significa uma ação destinada a transmitir vida onde ela não existe, nos evangelhos é atribuído exclusivamente a Jesus. Em sua obra, Jesus pode ver a situação dramática em que se encontra o povo. Enquanto Moisés havia estabelecido que deveria haver sempre um homem capaz para que a comunidade do Senhor não seja um rebanho sem pastor, agora ninguém cuida deste povo, que por falta de orientação está gradualmente perdendo as forças. Leamos agora dos versículos 36b ao 38 do capítulo 9. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Dada a escassez de pastores e a dispersão das ovelhas, o leitor esperaria que a oração de Jesus fosse para que o Senhor enviasse pastores para seu rebanho. Em vez disso, Jesus fala de trabalhadores para a colheita. O único pastor do rebanho é o Senhor. Nesta atividade, ele precisa de colaboradores, trabalhadores. Por isso, os discípulos são informados da situação e devem tomar consciência, através da oração dirigida ao Pai, da sua missão de colaboradores na difusão do reino. Diferentemente dos representantes da instituição religiosa, que se apropriaram do rebanho para satisfazer sua ambição de poder e se consideram donos da messe, os discípulos reconhecem que o único Senhor do rebanho e da messe é Deus, e seu papel de trabalhadores e colaboradores, nada mais que isso. Versículo 1 do capítulo 10. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Pela primeira vez aparece o número 12, referindo-se aos discípulos que seguem Jesus. O número 12 recorda as tribos de Israel e, aplicado aos discípulos, representa o Israel seguindo Jesus. É um sinal de esperança diante da situação na qual estava o povo, agora reduzido a apenas 2 tribos.
Em função de sua missão, esse grupo de discípulos recebe de Jesus autoridade sobre os espíritos impuros. Esta é a primeira vez que a expressão espíritos impuros aparece em Mateus. Ser impuro ou imundo é a condição que impede a comunicação com Deus, que é o todo puro, a pureza por excelência. Todos os fenômenos relativos ao nascimento, à morte, à vida sexual, tornam o homem impuro. O espírito é uma força externa ao homem. Se ele aceita a sua influência atua em sua interioridade. Quando esta força vem de Deus, é chamada de santa, Espírito Santo. Quando vem de elementos contrários a Deus, é considerada uma força impura. Jesus não encarrega os 12 de ensinar doutrinas, mas de transmitir uma força vital capaz de libertar e curar. Com efeito, através do anúncio da mensagem do reino, os discípulos poderão libertar os seres humanos de tudo que domina, que é o espírito impuro, e limita a vida, que são doenças e enfermidades. A atividade dos 12 será uma extensão daquela de Jesus. Prossigamos. Versículos 2 a 4 do capítulo 10 de Mateus. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, cananeu. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. É a única vez que o termo apóstolos aparece no Evangelho de Mateus. O termo grego apostolon significa simplesmente enviados e não indica uma função ou uma categoria de pessoas, mas sua atividade sempre voltada para a comunidade, como é o caso de Romanos capítulo 16, versículo 7. Jesus nunca lhes dará alguma tarefa para com os outros membros do grupo. O primeiro da lista é Simão, que é apelidado, como já havia aparecido em Mateus capítulo 4, versículo 18, de Pedro, Petrus, que quer dizer pedra. Nos evangelhos, Jesus nunca se dirigirá a Simão como Pedro, exceto em Lucas 22, 34. Seguem-se outros 3 discípulos, igualmente já conhecidos, André, Tiago e João, e recorda-se novamente o vínculo de parentesco que os une, irmãos. A lista continua com uma série de 7 nomes de discípulos, dos quais o único já conhecido é Mateus, o cobrador de impostos. O evangelista também inclui no grupo de Jesus os pecadores, aqueles que por sua condição foram excluídos de Israel. Com exceção de Mateus, os outros 6 não têm nenhum papel nos evangelhos, e seus nomes nas listas dos outros evangelistas são diferentes. Em Lucas, por exemplo, capítulo 6, versículo 16, Judas de Tiago ocupa o lugar de Tadeu. Olha só. Eles representam as pessoas anônimas que seguem Jesus. O termo cananaios, aplicado a Simão, não indica sua origem étnica, cananeu, que em grego é hananaios, mas significa fanático, cheio de zelo. Em Lucas é chamado o zelote, ou seja, pertencente ao partido armado. A presença no grupo de discípulos de 2 personagens antagônicos, como um zelote que lutou contra os estrangeiros e os não observantes, e um cobrador de impostos, não observador da religião e trabalhando para os estrangeiros, significa que na comunidade do reino não há preconceitos sociais, nem tem mais valor a militância política e religiosa. Sempre colocado em último lugar na lista, Judas Iscariotes, cujo nome lembra a Judéia, região onde Jesus será assassinado, é apontado como traidor. Judas é conhecido como Iscariotes, do hebraico Ish, homem, e Keriot, uma aldeia da Judéia, né? Então, homem de Keriot. Judas é o homem da aldeia, termo que nos evangelhos tem sempre um significado negativo, recordando o apego à tradição. O primeiro e último da lista tem uma característica comum.
ambos negarão Jesus. Seja Pedro, seja Judas. O evangelista quer insinuar que todo o grupo de discípulos abandonará Jesus no momento da provação. Prossigamos lendo agora os versículos de 5 a 7 do capítulo 10 de Mateus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Jesus envia os seus discípulos a pregar o reino de Deus. Ainda imbuídos da tradição de um Messias vitorioso e de um Israel dominador de pagãos e exterminador de hereges, Jesus proíbe os seus discípulos de irem aos pagãos e aos samaritanos. A missão deles é limitada naquele momento a Israel, as ovelhas perdidas. É uma denúncia clara da ação dos pastores que não pastorearam de verdade este rebanho. Depois da morte de Jesus, quebrado o sonho de um Messias dominador, os discípulos poderão finalmente ir aos pagãos, como aparece no capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Evangelizar todas as nações. Olha só. Vamos agora ao último versículo do evangelho proposto para este domingo. Versículo 8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. A missão dos discípulos é realizar todas as ações de Jesus para prolongá-las no tempo. Jesus curou os enfermos, ressuscitou a filha de um dos líderes, purificou o leproso e expulsou demônios. Os discípulos continuam a atividade de Jesus no presente. De graça recebestes, de graça deveis dar. Proibição absoluta de taxar o amor recebido gratuitamente. Como o Pai ama sem condições, assim deve ser transmitida a boa nova. Termina a imagem de um Deus exigente e começa a do Pai generoso. Essa gratuidade implementada pelos discípulos serve para testemunhar a libertação de todas as preocupações materiais, como vemos em Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 33, e a plena confiança no amor do Pai. Bom, após essas considerações, muito apropriadas, por sinal de Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações. E começo citando um trechinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, terceira parte. Diz assim: ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho. Ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho. Quem não é missionário não é cristão. Quem não sente vontade e vai ao encontro dos outros para comunicar a experiência viva que fez de Cristo, não é cristão. Quem não sai correndo contar para os demais aquilo que aprendeu com o Cristo, não é cristão. Ser cristão não é ter uma vivência intimista, voltada para dentro, portanto fechada ao mistério de Cristo em sua vida. Muito pelo contrário. O povo de Deus, seja aquele do Antigo Testamento, que é a primeira leitura deste domingo, do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6a, seja aquele do Novo Testamento, Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 4, representado pelos 12 discípulos, é escolhido e enviado para ser uma luz, um exemplo, um guia para todo o mundo. O Evangelho de hoje nos revela e ensina quais são os fundamentos, os alicerces da missão cristã. Isso é importantíssimo. Vejamos. Primeiro alicerce, o movente, o elemento provocador da missão, a dor, a opressão, o abandono dos mais pobres da sociedade. Diante deles, as entranhas de Jesus se revolviam, se condoíam. Ou seja, Jesus tinha uma profunda e sincera compaixão pela situação das pessoas. Basta ler, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 36, Mateus 14, versículo 14, Mateus capítulo 15, versículo 32, Mateus 18, versículo 27 e finalmente Mateus 20, versículo 34. Por isso,
ele se põe a ensinar aonde há ignorância e a aliviar o sofrimento onde há enfermidades e dores. Segundo pilar, segunda base, os enviados, os apóstolos, como o comentário de Frei Maggi apontou anteriormente, Jesus convida e envia em missão todo tipo de pessoa. De pessoas detestadas e mal afamadas na sociedade, como Mateus, o cobrador de impostos, até revoltosos e violentos, tipo Simão, o zelote. De pecadores como Simão Pedro, Tiago, André e João, a camponeses de aldeias pequenas como Judas Iscariotes. O fundamental é serem próximos a Jesus, irem atrás dele, que significa ser discípulo, ser aluno, querer aprender com o Mestre. Terceiro alicerce da missão, a autoridade missionária. A autoridade e poder que Jesus concede aos seus missionários não é de dominação e submissão de ninguém, mas para expulsar espíritos impuros e curar enfermos. Portanto, na mentalidade de Jesus, ter autoridade é ter bondade e sensibilidade diante do sofrimento dos que se encontram mal. Quanta diferença em relação àquilo que vivemos hoje em nossa igreja, não é mesmo? Finalmente, o quarto fundamento, o conteúdo da pregação missionária. O conteúdo está no versículo 7 do capítulo 10 de Mateus. Deixa claro que o conteúdo do anúncio é o reino dos céus, ou o reino de Deus. É a mesma coisa. No entanto, quando seguimos a leitura, no versículo 8 lemos o que isso significa. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Isso quer dizer algo muito simples e claro. Anunciar o reino de Deus não é dar catequese, ensinar doutrinas, impor mandamentos e organizar cerimônias sagradas. Anunciar o reino é libertar as pessoas de suas tristezas e sofrimentos, dar vida aos que estão mortos, espalhar felicidade. Traduzindo isso em modo concreto para os tempos de hoje, a missão do povo de Deus, a missão dos discípulos é atuar para que a nossa sociedade viva na paz, no respeito, igualdade de direitos e segurança para todos e em tudo. Pois bem, concluindo então a nossa reflexão sobre o Evangelho desse 11º domingo do tempo comum, convido-lhe a rezar juntamente conosco esta oração que já está surgindo aí na sua tela. Ó Pai, que nos fizeste povo profético e sacerdotal, chamado a ser sinal visível da nova realidade do Teu reino, concede-nos viver em plena comunhão contigo, no sacrifício de louvor e no serviço aos nossos irmãos, para tornar-nos missionários e testemunhas do Evangelho. Que a Tua compaixão seja a nossa compaixão. A Tua urgência missionária seja a nossa urgência. Sim, Senhor, envia-me. Amém. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam. Obrigado de coração pela sua atenção e até o próximo final de semana, se Deus quiser.